Olá, agora vamos dar início a mais um vídeo resumo sobre o encontro do Grupo de Estudos de Aprendizagem de Máquinas. Primeiro, teremos a apresentação do problema. O problema foi retirado do mundo da ótica oftálmica e o objetivo vai ser determinar se um paciente é adequado ao uso de lentes de contato e qual o tipo de contato. O nosso problema é de classificação e teremos como retorno o nosso label a classificação se um paciente ele é adequado para o uso de lentes gelatinosas, rígidas, ou se ele não é indicado para a utilização de lentes. No Orange, iremos conhecer melhor as nossas features. Os algoritmos utilizados serão dois, e no fim, eles serão comparados para ver qual seria mais adequado realmente para o modelo. O primeiro é o de regressão logística, que é um recurso estatístico que vai nos estimar as probabilidades associadas à ocorrência de determinados eventos, dado que temos muitas variáveis. Já a árvore de decisão são modelos estatísticos que utilizam um treinamento prévio supervisionado para classificação e previsão de dados. Vai ser composto por algumas entradas, vai ocorrer esse treinamento e aí vai ter as nossas saídas. Agora é hora de ir para a prática no Orange. A primeira coisa a se fazer é baixar o dataset, utilizando a ferramenta Dataset, procurando por lenses. Dado aqui, baixa esse dataset e pronto. Primeiro, vamos visualizar os dados de diferentes formas, utilizando a nossa tabela. Aqui temos todas as 24 instâncias, diz que não há dados faltando, e temos 4 features. As nossas features são idade, prescrição, astigmatismo e taxa de produção de lágrimas. A idade faz referência a um distúrbio também da ótica oftálmica, que é a presbiopia. E aí, a presbiopia, que é um distúrbio no qual a vista fica cansada, como é conhecido popularmente, ocorre em média aos 45 anos. Então, ele traz pessoas que apresentam essa faixa de idade, pessoas em uma faixa anterior a essa e jovens. A prescrição são outros dois distúrbios, miopia ou hipermetropia. Miopia é a dificuldade de ver objetos distantes e hipermetropia é a dificuldade de ver objetos próximos. O astigmatismo será uma outra feature avaliada e diz se o paciente tem ou não. Já a taxa de produção de lágrimas poderá ser normal ou reduzida. Agora, uma outra forma de visualizar os dados é através de gráficos, utilizando a ferramenta Distributions. Aqui teremos os gráficos em relação às nossas saídas, se a lente indicada vai ser do tipo rígida, gelatinosa ou se não haverá indicação de lente. Um fato para se observar nessa representação por gráficos é em relação à taxa de produção de lágrimas. Aqui observamos que em 100% dos casos, pessoas que têm a taxa de produção de lágrimas reduzidas não são indicadas para a utilização de lente. Pode-se observar pelo gráfico. Então, todas essas pessoas que têm a taxa de produção de lágrimas reduzidas não são indicadas para a utilização de lente. Uma outra forma de ver os dados é através da ferramenta Caixa de Gráficos, no qual teremos os gráficos, assim como distribuições, mas teremos valores numéricos, porcentagens. E aqui podemos confirmar o que eu falei anteriormente. Nesse caso, em 100% dos casos que a taxa é reduzida, há a não indicação à utilização de lentes. 100%. Agora, iremos conhecer os nossos dois algoritmos. Regressão logística e o de árvore. Uma afirmação sobre o algoritmo de árvore pode ser vista utilizando a ferramenta TreeViewer. Aqui temos na nossa árvore o nó principal, como se fosse a raiz, e ele vai determinar a feature que tem maior peso na tomada de decisão. Nesse caso, ele informa para a gente que é a taxa de produção de lágrimas. Abaixo vai ter as features que vão ter uma importância no processo, mas menor do que essa principal. Astigmatismo, idade, prescrição. Dado que temos os dois algoritmos, agora vamos fazer a predição dos dados, utilizando os mesmos. Utiliza-se a ferramenta Predictions, liga-se os dois algoritmos e o nosso dataset. Aqui teremos a predição de todas as 24 instâncias. E observa-se que
Os dois algoritmos concordam em 21 dos casos, discordando apenas em 3. A linha 8 da tabela, a linha 18 da tabela e a linha 22 da tabela. Uma abordagem curiosa é que se percebe que os dois são de funcionamento totalmente diferente. Por exemplo, o algoritmo de árvore geralmente dá uma saída com 100% de probabilidade de ser aquela mesma. Já o algoritmo de regressão logística, em todas as suas saídas, mostra a probabilidade de ser aquela determinada saída e de ser as outras saídas. Na linha 22, temos que os algoritmos discordam, porém, o algoritmo de árvore fica com 50% de probabilidade da não indicação de lens e 50% da indicação de lens do tipo gelatinosa. Nesse caso, em um ramo estatístico, 50% de probabilidade não quer dizer muito sobre os dados que se tem. Então, quando temos uma pessoa pré-esbiópica com hipermetropia, que não possui astigmatismo e tem a taxa de produção de lágrimas normal, há essa confusão no algoritmo. Ele preferiu retornar a não utilização, a não indicação para a utilização de lentes. Dado que fizemos a predição dos dois algoritmos, agora iremos comparar os dois modelos através do T-score. No T-score, iremos avaliar o accuracy dos dois modelos, que é a quantidade de acertos dos mesmos em relação ao total de tentativas. Vemos que o algoritmo de árvore possui uma accuracy maior, ele acerta em 81,2% dos casos, já o de regressão logística em 75% dos casos. Um dos motivos pode ser que o de regressão logística é mais utilizado em saídas binárias, quando só há 2 possíveis cenários, o que não é o caso desse problema. Agora, visto que já baixamos o dataset, visualizamos de diferentes maneiras. Usamos os dois algoritmos e verificamos as predições dos dois modelos gerados. Comparamos a eficiência ou accuracy dos dois. Iremos inserir novos dados, feitos de maneira aleatória, para verificar em relação à concordância entre esses dados nos dois algoritmos. Iremos inserir a ferramenta File. Iremos jogar os dados em uma planilha, sem o seu label. Visualizaremos esses dados através do Data Table. E aqui temos 6 linhas de formas diversificadas, jovens, pessoas míopes, presbiópicos, pessoas com astigmatismo, sem astigmatismo, taxa de produção reduzida, normal. Iremos fazer a predição desses dados. Aqui temos as respectivas saídas. Observamos que o algoritmo, na verdade os dois algoritmos, só discordam em um caso, na linha 5, quando a árvore retorna a não indicação à utilização de lentes e o algoritmo de regressão logística indica a utilização de lentes do tipo rígidas. Acontece quando se tem um jovem com hipermetropia, astigmatismo e taxa de produção de lágrimas normal. Esse é o nosso modelo. Obrigado pela atenção.